Hoje pela manhã nós estivemos aqui estudando a Palavra de Deus e eu creio que Deus falou no nosso coração sobre entendermos a nossa missão. Principalmente nós, os pais, precisamos entender da parte de Deus que recebemos uma missão da parte de Deus, que é o cuidado da nossa família. A nossa família, ela não é somente um presente de Deus, mas é também uma missão que Deus nos dá. Toda a cosmovisão judaica, a teologia judaica é baseada nessa perspectiva. A vida tem um propósito. A vida não é para ser vivida de um modo casual e fortuito. E um dos propósitos da vida de um homem é constituir a sua família, é ser o líder da sua família, é ser o pai da sua família e conduzir essa família de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os preceitos de Deus. Eu estava dizendo, com base na vida de Jacó, no último dia da vida dele, que Jacó, no último dia da sua existência terrena, preparando para a sua última viagem, ele reúne todos os seus filhos e ele tem uma palavra de Deus para cada um deles, porque ele é um homem de Deus, é um homem cheio do Espírito Santo, é um homem que vive na presença de Deus. E não existe nada mais abençoador para uma família do que ter nessa família como pai um homem de Deus, um homem que a mulher sabe que ele é um homem de Deus, um homem que os filhos sabem que ele é um homem de Deus, um pai que todos naquela casa sabem que ele é um homem de Deus, que o Espírito Santo de Deus é sobre a vida dele, e quando ele abre a boca, eles têm a certeza que Deus fala por intermédio dele. Então nós vimos que bênção que é, e como a família é abençoada através desse homem, desse pai, e que nós como pais, homens de Deus, precisamos entender isso. Eu me lembro certa vez um jovem pai chegou para mim e disse: pastor, eu já não sei mais o que eu faço. Eu falei: o que foi? A minha esposa não me respeita, os meus filhos já estão acompanhando, não me respeitam também, o que eu falo, não deixo de falar, não faz muita diferença. Eu não sei o que eu faço. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi: eles sabem e percebem que você é um homem de Deus? A vida que você vive dá-lhes a segurança de que você é um homem de Deus, não apenas um religioso hipócrita, mas verdadeiramente um homem de Deus, comprometido com Deus e com a causa de Deus? As suas atitudes dão-lhes a percepção de que você é um homem de Deus? Você é um homem que ora, e eles sabem que você ora? Você é um homem que se tranca no seu quarto, que levanta de madrugada para ler a palavra de Deus e para orar pelo seu lar, pela sua casa, pela sua família? Não, pastor. Infelizmente não, ainda bem que ele era honesto, né? Foi então, a partir de hoje, busque a Deus, comece a orar, comece a buscar a Deus, para que a sua família perceba que você é um homem de Deus. Porque se tem uma coisa que todo mundo respeita, é um homem de Deus. Se tem uma coisa que todo mundo vai respeitar, é uma mulher de Deus. Elias era odiado pelo rei Acabe, mas o rei Acabe tremia quando Elias abria a boca, porque ele era um homem de Deus, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Um dia Elias estava sobre uma montanha e o rei mandou buscá-lo, e o capitão com seu exército chegou ali: homem de Deus, desce da montanha. Se eu sou um homem de Deus, que desça fogo dos céus e consuma todos vocês. E todos foram consumidos. Um homem de Deus que orou e Deus fechou os céus. Então uma casa abençoada é uma casa que tem nela um pai que é um homem de Deus. Nós vimos isso no livro de Gênesis, e hoje à noite eu quero falar com os irmãos ainda no livro de Gênesis sobre o casamento. Vamos abrir as nossas Bíblias
em Gênesis capítulo 1, bem fácil. Aí logo no início da Bíblia, Gênesis capítulo 1, eu gostaria que todos prestassem bastante atenção. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. Aqui nós estamos no momento da criação. O homem ainda não conhece o pecado, está no jardim do Éden, e é o início de todas as coisas, e é quando Deus então cria também o casamento, forma o relacionamento conjugal. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, uma companheira que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma companheira que fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Curva a sua cabeça. Pai, nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Nós cremos de todo o nosso coração que o Senhor não nos deixou sem direção, que o Senhor não nos deixou sem orientação, mas o Senhor nos deixou a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, como uma bússola para nos guiar. Dá-nos a Tua palavra nessa noite. Abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão. Nós pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, derrama sobre nós a Tua graça, Deus, alcança a nossa mente, o mais profundo do nosso ser nessa noite. Nesses dias tão conturbados em que nós vivemos, nesses dias de tantas vozes e da alteração do erro, do engano, da mentira, nós precisamos da verdade do Senhor, da verdade que vem dos céus. Por isso nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Fala conosco de uma forma clara, compreensível, inteligível,
e que a Tua palavra caia no nosso coração como uma semente que produza frutos para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Livra-nos do enganador com as suas artimanhas que vêm para roubar a compreensão da Tua palavra. Livra-nos também de toda perturbação, de toda inquietação, em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos, ó Deus, toda perturbação, toda ingerência do maligno, que haja, ó Deus, uma ação poderosa do Teu Espírito Santo aqui nessa noite, em nossas mentes, em nossos corações, para a Tua glória, ó Deus, e para a expressão da verdade na nossa vida, porque nós cremos que uma vida feliz e abençoada é uma vida edificada na verdade do Senhor. Por isso que nós te suplicamos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Eu quero crer que nenhum de nós aqui nessa noite tem dúvida quanto à origem do casamento. Conforme nós acabamos de ler aqui nesse momento, o casamento ele é uma instituição divina, o casamento ele é uma criação de Deus. O casamento não é uma invenção humana. O casamento ele não surge no coração humano, ele não parte de dentro do entendimento, da vontade, dos desejos humanos, mas o casamento é uma criação divina, o casamento é um plano de Deus, o casamento é um projeto de Deus para toda a humanidade, para todo o ser humano. E a Bíblia deixa isso muito claro para nós a partir desses versículos que nós acabamos de ler. Mas tem outros versículos na palavra de Deus que vai também aumentar o nosso entendimento e a nossa compreensão desse fato. Ontem à noite, enquanto celebrava o casamento, eu usei o texto de João capítulo 2 e estava trazendo a nossa memória ali naquele momento da cerimônia que o Evangelho de João consiste no registro de 7 milagres de Jesus. João diz que Jesus fez tantos milagres e operou tantos sinais que, se fossem escritos, as bibliotecas do mundo naquela época não conteriam a quantidade de livros. Mas ele resume o seu evangelho em apenas 7 milagres. E diz: esses 7 milagres são suficientes para quem ler a respeito deles, lendo-os, poderá crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo vai ter vida no seu nome. Ele separa 7 milagres, e um deles é o milagre que Jesus realiza no casamento. O primeiro milagre que Jesus realiza, o lugar onde Jesus escolhe para revelar a sua glória, a sua divindade, é exatamente no casamento. Daí a importância do casamento. O autor de Hebreus vai dizer que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Digno de honra entre todos seja o casamento. E a gente pergunta: entre todos o quê? E quando nós olhamos o contexto ali daquele capítulo, ele está falando de relacionamentos, de amor fraterno, ele está falando de hospitalidade e conclui que digno de honra entre todos esses relacionamentos é o casamento, porque não existe nenhum relacionamento interpessoal, não existe nenhum relacionamento humano que nos dê tanta intimidade, que nos dê tanta proximidade, que nos preencha tanto o coração e que dê tanto sentido à nossa vida humana quanto o casamento. O casamento é um projeto divino, o casamento é um projeto de Deus para nos abençoar e para abençoar toda a humanidade. Com base nesse texto que nós acabamos de ler, nós podemos então, a partir desse entendimento que é um projeto de Deus, que é um plano de Deus, nós poderíamos nos perguntar qual o propósito de Deus para a criação do casamento. Que propósito tem Deus com o casamento? E nós lemos aqui, eu vou colocar dessa ordem. Primeiro propósito do casamento, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Sejam férteis, se multipliquem. Primeiro propósito do casamento é a formação de uma família, que encabeça a lista dos propósitos de Deus para o casamento. Um pai, uma mãe, filhos,
criados num ambiente de amor e de carinho. Então, quando Deus forma o casamento, esse plano de Deus, esse projeto de Deus tem um propósito. O propósito é a família. E que através dessa família a vida humana tivesse a sua continuidade. E nós lemos aqui, e Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, procriai, enchei a terra, habitai a terra. Então, a procriação, a geração de filhos, a família, é o primeiro propósito de Deus em relação ao casamento. Segundo propósito, Gênesis capítulo 2, versículo 18, que acabamos de ler: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira que o auxilie. Já falamos isso inúmeras vezes, vários casamentos que celebramos, nós trazemos esse texto da origem, da gênese do casamento para o entendimento nosso e de todos que ali estão presentes. É a primeira vez na criação que Deus diz que uma coisa não estava boa. Deus termina a obra da criação no primeiro dia, está lá no final do versículo: e viu Deus que tudo quanto havia feito naquele dia era muito bom. E viu Deus que era muito bom. E viu Deus que era muito bom. Mas chega aqui e diz: e viu Deus que não era bom. Tinha uma coisa que não estava boa. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma companheira que o auxilie. O casamento é, no propósito de Deus, um instrumento de Deus para o convívio mútuo, ajuda mútua, conforto mútuo, que um deve ter no outro, tanto na prosperidade quanto na adversidade. Casamento, relacionamento conjugal, é quando você encontra aquela pessoa que você pode confiar nela de todo o coração. Casamento é quando você encontra aquela pessoa que você pode ser quem você é, sem ter nenhum medo. É quando você pode ficar despido, como diz o texto, eles estavam nus e não se envergonhavam. Você pode se despir tanto fisicamente quanto emocionalmente. Você sabe que não vai ser vilipendiado, que não vai ser tripudiado. Você pode ser você no mais íntimo da sua singularidade, sem ter medo. Enquanto que nos lugares que nós andamos e transitamos, às vezes ficamos amedrontados com as pessoas, com a forma como nos olham, o que pensam de nós, mas dentro de casa não. Encontramos uma pessoa, encontramos alguém que nos ama. E esse é um dos motivos que eu acho que o Jacó se apaixonou profundamente pela Raquel. Ele estava num momento de extrema fragilidade, saindo da casa dos pais, dizendo ele com apenas uma vara na mão, não tinha mais nada, não tinha carrão, não tinha dinheiro no bolso, não tinha dinheiro no banco, não tinha emprego, não tinha profissão, sem ele nem dele. E a moça que ele encontra é exatamente a Raquel. E quando ele vê a Raquel e que a Raquel o abraça, diz que ele chorou convulsivamente. Um homem chorar, naquela época, abraçado com uma moça, era muita fragilidade que ele estava passando, era muita fraqueza. Mas ele achou alguém que o acolhesse. Ele encontrou alguém que lhe desse aconchego e lhe passasse confiança e segurança.
Amou tanto a moça que trabalhou 14 anos como servo para poder se casar com ela. Casamento é isso. Casamento tem da parte de Deus esse propósito. É um instrumento de Deus para convívio mútuo. É um instrumento de Deus para ajuda mútua, para conforto mútuo que um deve ter no outro, tanto na prosperidade quanto na adversidade. É fácil, né, a gente conviver bem quando as coisas estão bem, mas é muito difícil conviver bem e servir de apoio para o outro, servir de incentivo para o outro quando as coisas estão difíceis. Mas esse é o propósito de Deus para o casamento. E por fim, o terceiro propósito aqui em Gênesis 2:24 que eu quero apontar: e serão os dois uma só carne. O casamento tem a intenção de ser aquele compromisso recíproco de amor abnegado que encontra a sua expressão natural na união sexual, ou no tornarem-se os dois uma só carne. A vida sexual, a sexualidade também é uma criação de Deus. Essa pujança da vida, dos hormônios que borbulha dentro de nós, que encontra a sua expressão máxima na sexualidade, na vida sexual, o propósito de Deus é que isso aconteça dentro do casamento. Então Deus cria o casamento e Deus tem esse propósito no casamento. Primeiro propósito: a família, a geração, a sequência da humanidade. Crianças que nasçam dentro de um ambiente familiar, crianças que nasçam dentro de um aconchego saudável, de uma família, de um pai, de uma mãe, para termos uma sociedade saudável, uma sociedade abençoada. E isso, no propósito de Deus, acontece dentro do casamento. Segundo o propósito de Deus é que no casamento a gente encontre um parceiro, alguém com quem a gente possa ter cumplicidade, que a gente possa chorar, possa se alegrar, achar o apoio necessário nos momentos de adversidades e dificuldades da vida. Eu posso falar, ela não está aqui hoje, a Márcia está para São Paulo, no congresso lá dos cabeleireiros, que ela vai todo ano junto com a Áurea. Mas eu sou muito grato a Deus pela esposa que Deus me deu. Nos testes que nós fizemos aqui com o Bill, na formação de liderança, no curso que nós fizemos, deu lá, a Márcia é uma pessoa extremamente estável emocionalmente. A Márcia não é uma pessoa de altos e baixos. A Márcia não é pessoa de gritar. A Márcia é uma pessoa extremamente estável e graças a Deus, porque se ela fosse uma pessoa desestabilizada emocionalmente, o que seria de mim e da minha família? Porque eu já sou extremamente sensível. Eu já sou mais de altos e baixos, eu me abato com muita facilidade. Eu me mantenho firme, linear na força da oração, no poder do Espírito Santo. Porque se deixar entregue ao meu temperamento, eu sou de altos e baixos. Eu sou por temperamento pessimista, eu sou por temperamento mais negativo, mais introspectivo, mais negativo. Mas tem uma mulher que me anima, tem uma mulher que sabe me ouvir. Tem uma mulher que ora por mim, graças a Deus. Eu tenho, às vezes, irmãos, não tenho insônia, graças a Deus, não tenho insônia, mas acordo muitas vezes à noite com o coração batendo aqui na garganta, angustiado, ansioso, luta com demônios de noite, perturbação do diabo, do inimigo, e do nada eu acordo à noite perturbado e perco o sono. Aí eu sinto a mão da Márcia ali na minha cabeça, passando a mão na minha cabeça, orando por mim, pedindo a Deus por minha vida. Essas coisas é para acontecer no casamento. Que estranho que poderia passar a mão na minha cabeça desse jeito? Quem é que poderia orar por mim dessa forma, com tanta intensidade, conhecendo o que eu estou vivenciando?
Às vezes a gente acorda à noite, né? Os irmãos não sabem, mas às vezes acorda à noite e fala, penso, né? Do nada me bate na cabeça. O irmão não está indo na igreja, o que está acontecendo com o irmão? A gente olha daqui e sabe mais ou menos onde cada um se assenta. O irmão está vindo sozinho para a igreja, a mulher não está vindo com ele. O que aconteceu? Está acontecendo alguma coisa, algum problema? Onde é que foi parar o irmão fulano? E a gente acorda angustiado. E às vezes perde o sono. E nessa vivência conjugal, eu quero dizer para os que são casados, para vocês que estão pensando em casar, meu filho, minha filha, busque um homem, busque uma mulher que possa ser isso na sua vida. Alguém que seja instrumento de Deus para te abençoar, para te apoiar, sabe, para te incentivar, para te motivar. A Bíblia é muito clara quanto a isso. A essência do homem, né, do masculino, é incrível. Mas ele precisa dessa motivação e dessa admiração da mulher dele. E tem irmãs que são tão sem sabedoria, que só critica, só compara, só desanima, não tem uma palavra de incentivo, não tem uma palavra de ânimo, não tem uma palavra para levantar o sujeito. Casamento é para ajuda, para convívio mútuo, para conforto mútuo, que um deve ter no outro, mas casamento também é para uma vivência da sexualidade, é para desfrutar dessa bênção que Deus nos deu. A sexualidade é uma dádiva de Deus, a vida sexual bem vivida dentro dos propósitos de Deus, dentro da vontade de Deus, é uma coisa que abençoa o ser humano, que traz vida, que traz alegria para a vida do ser humano. Esses são os propósitos de Deus para o casamento. Com base nesses textos, eu quero ler aqui uma definição de casamento escrita pelo pastor John Stott. Preste bem atenção para você entender o que é o casamento. Uma definição bíblica para o casamento na criação. Vamos lá? Casamento é uma aliança exclusivamente heterossexual entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, precedida por uma separação pública dos pais, consumada na união sexual, resultando em uma parceria permanente e mutuamente sustentadora e normalmente coroada pelo presente de terem filhos. Guardou? Não. Vou repetir. Nós vamos comprar um data show melhor, que vai dar para ver com claridade, e nós vamos depois projetar isso para os irmãos. Olha só. Casamento é o que? É uma aliança exclusivamente heterossexual entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, precedida por uma separação pública dos pais, consumada na união sexual, resultando em uma parceria permanente, mutuamente sustentadora e normalmente coroada pelo presente de terem filhos. Vou dissecar cada um desses pontos aqui, pode ficar tranquilo. Casamento é uma aliança exclusivamente heterossexual entre um homem e uma mulher. Nós acabamos de ler aqui a Gênesis, a criação. O problema é o seguinte: você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Você aceita de todo o coração que
Deus revelou a sua vontade através da Bíblia Sagrada? Você entende que a sociedade ela é dinâmica e que ela muda nos seus costumes, principalmente hoje com muita rapidez e com muita velocidade? E você consegue entender que nem tudo que a sociedade pensa, ensina e vive está de acordo com a vontade de Deus? E para que nós não ficássemos perdidos, levando a cabeça para um lado e para o outro, agora a novidade é essa, agora o casamento é isso, agora o casamento é aquilo, o casamento é aquilo outro, Deus deixou a palavra dele, a Bíblia Sagrada, como uma bússola para nos dirigir, para nos orientar. Deus não nos deixou órfãos, Deus não nos deixou sem direção. Se você não consegue crer nisso, se isso não arde no seu coração, eu lamento profundamente por você. Mas que Deus deixou uma direção, que Deus revelou a sua vontade, que Deus revelou como as coisas devem ser, isso é muito claro. Está muito explícito na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Então, o casamento é uma aliança exclusivamente heterossexual entre um homem e uma mulher. Qual foi o primeiro propósito que eu falei aqui para o casamento? O primeiro propósito para o casamento é a procriação, é a geração de filhos, é a sequência da vida e da humanidade. Agora, de onde é que vai surgir filhos de um relacionamento homossexual? Eu ainda poderia perguntar, sem querer ser grosseiro, se Deus quisesse suprir a carência afetiva do homem com outro homem, por que Ele não criou outro homem e criou exatamente uma mulher? A não ser que nós já estamos assim tão cegos espiritualmente, a não ser que o presente século cegou o nosso entendimento e a nossa compreensão de tal forma, de tal maneira, que nós já não temos mais luz espiritual, já não temos mais entendimento espiritual das coisas de Deus, que não conseguimos mais enxergar as coisas como Deus enxerga. Como Paulo escreve aos Coríntios dizendo, olha, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Vá lá que cegou o entendimento dos incrédulos. Mas se cegou o entendimento dos crentes também, aí está perdido, né, meus irmãos? Deus não nos deixou sem uma bússola para nos guiar. Nós temos um guia, nós temos princípios revelados, explícitos pela vontade de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a vontade de Deus revelada para a humanidade. Agora, se a humanidade aceita ou não, é um problema dela. E pouco me importa também se a maioria não aceita. Mas eu quero aceitar. Eu quero viver de acordo com o propósito de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Se a intenção de Deus fosse simplesmente suprir a necessidade afetiva do ser humano, do homem, por que não criou, ao invés de uma mulher, não criou outro homem? Ou por que Deus não criou duas mulheres? Mas aqui na criação, na Gênesis, no início de todas as coisas, está claro e explícito que Deus criou um homem e uma mulher. Te incomoda eu falar sobre essas coisas? Você fica constrangido de ouvir isso? Fica. Mas eu tenho que falar. Eu tenho plena convicção que Deus me instituiu como ministro da palavra. Eu não vou prestar conta a Deus pela quantidade de visitas que eu fiz e deixei de fazer para vocês. Eu gostaria de fazer muito mais do que eu faço. Mas uma coisa eu tenho certeza que eu vou prestar contas a Deus.
pela palavra ministrado, deixado de ser ministrado. Casamento é uma aliança exclusivamente heterossexual entre um homem e uma mulher. Se a sua cabeça já não acompanha mais esse pensamento, se o seu entendimento já afrouxou para outras coisas e para outras realidades, você está fora da palavra de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Deus ensina, daquilo que Deus estabeleceu como propósito. Pastor, mas eu posso perder a visão? Pode. Qualquer um de nós, infelizmente, pode perder a visão da vontade de Deus e da palavra de Deus. Qualquer um de nós podemos ter a nossa mente modelada por outros ensinos que não sejam os ensinos da palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: olha, renovai a vossa mente, renovai a vossa mente, não deixe a mente se amoldar aos valores do presente século, mas vão transformando aí pela renovação da mente. A briga acontece aqui na mente, é por aquilo que você vê, é por aquilo que você ouve, é por aquilo que é ensinado nas escolas, nas apostilas que estão vindo para as escolas, na televisão, nos filmes, e os referenciais vão afrouxando, os ideais de Deus vão sendo banalizados, vão sendo jogados para o lado, e daqui a pouco nós não pensamos mais como Deus pensa. Eu quero falar do casamento como criação de Deus, como plano de Deus, como projeto de Deus. Então, o casamento, da perspectiva de Deus, da palavra de Deus, se eu te ofendo, me perdoe. Se eu te constranjo, não gostaria de fazê-lo, mas eu estou pregando a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Casamento é entre um homem e uma mulher, porque Deus criou um homem e uma mulher. Amém? Casamento é uma aliança exclusivamente heterossexual entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus. Gente, quando a gente vai na presença de Deus, no altar de Deus, essa união é selada por Deus. Lá em Malaquias, o profeta Malaquias está dizendo, se você quiser ler, depois você leia, Malaquias capítulo 2, versículos 13, 14, 15. O Senhor, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, foi testemunha da aliança firmada entre ti e a sua mulher, a mulher da sua mocidade. Casamento não é só a beleza da cerimônia. Casamento não é só a beleza da festa. Casamento, a gente vai à presença de Deus, diante de Deus, para poder formalizar, para Deus selar aquela união. É uma ordenação de Deus e tem um selo de Deus. É essa união que tem a bênção de Deus. Ela tem o selo da aprovação de Deus, porque segue uma ordem natural estabelecida por Deus quando nós firmamos um compromisso diante de Deus e na presença de Deus. Eu acho a cerimônia de casamento uma das mais bonitas. Eu gosto, eu amo fazer casamento, eu me emociono, eu choro, que eu acho muito bonito, eu acho extraordinário tudo que o casamento, tudo que está fazendo ali, está sendo feito, tudo que representa. O simbolismo presente, as coisas que estão sendo feitas, as coisas que estão sendo ditas. Mas se nós perdermos o entendimento do casamento e daquilo que ele representa na força da cerimônia e na beleza da cerimônia, nós perdemos o entendimento do casamento. União entre um homem e uma mulher, ordenada, selada por Deus, Deus se faz presente. Jesus, quando perguntado pelos fariseus sobre o casamento, Jesus diz assim: não separe o homem aquilo que Deus uniu. É porque Deus está presente.
É porque Deus se faz presente naquele momento e testemunha aquele momento. Mas a nossa mente, ela vai divagando, ela vai afrouxando os conceitos, vai se perdendo na diversidade de vozes e de ideias, que daqui a pouco nós já não separamos mais na nossa cabeça o joio do trigo, a verdade da mentira e do engano. A terceira coisa do casamento é precedida por uma separação pública dos pais. Casamento precisa ser uma coisa pública. Estava lendo o livro do pastor John Stott. Ele traz alguns dados interessantes. Olha só. Em 1850, isso no Reino Unido, mais especificamente no Reino Unido, na Grã-Bretanha. Em 1850, apenas 4% dos casamentos aconteciam somente em cartório e não em uma igreja. 1850. Só 4% dos casamentos aconteciam no cartório e não numa igreja. Em 2002, esse percentual passou para 66% de todos os casamentos britânicos que eram realizados apenas em cerimônia civil. Não importa se você não tem dinheiro para poder fazer uma festa, não faça a festa, mas reúna o povo de Deus. Tem muito crente hoje que está assim: não, eu vou casar, só vou lá no cartório, faço meu casamento, pronto, acabou. Não é assim, não. Da perspectiva de Deus, é uma celebração, é uma coisa pública, festiva, celebrativa, para honrar a Deus, para honrar os pais, para trazer glória a Deus naquele momento, naquela celebração. Tem que ser uma celebração pública. Você tem que chegar ali diante de Deus, diante dos convidados, fazer ali um compromisso público, dizer para o seu pai, para a sua mãe: pai, mãe, muito obrigado, vocês me guiaram até aqui, foram o meu principal laço afetivo, me abençoaram muito, mas agora eu quero ter a minha casa, eu quero ter a minha família, eu quero ter o meu lar, isso de uma forma pública. Por isso que não é bíblico a coabitação. União estável não está no plano de Deus. E nisso aqui, irmãos que entendem de leis, irmãos que fazem advocacia, que são juristas, que estudam, manifestem-se, escrevam, posicionem-se, porque eu tenho para mim que quando Paulo fala ali da manifestação do anticristo, da apostasia, ele diz: ele ainda não se manifestou porque tem um que o detém. Muita gente interpreta que é o Espírito Santo, mas eu acho que é uma estrutura jurídica baseada na justiça de princípios da palavra de Deus. Princípios de justiça, de equidade, baseados na palavra de Deus, públicos, que dão rumo para uma sociedade, que não permitem que essa sociedade se desvie completamente da vontade de Deus. Eu já falei aqui inúmeras vezes que não é mais servo de Deus um pastor do que um advogado. Ou será que você fez o seu curso de direito somente na perspectiva de fazer um concurso de advogado, de ganhar dinheiro, e não transformar isso aí numa coisa para a glória de Deus? Fazendo julgamentos justos, baseados na justiça, mas também expondo os princípios de Deus.
A gente vai morar junto primeiro, se der certo, depois a gente casa. Por que nós não podemos fazer uma experiência prévia? A gente já vai experimentando a coisa aqui, se der certo, bem. Sabia que, dados estatísticos, mais de 80% das uniões chamadas estáveis, ou a coabitação, morar junto, acaba em separação? Enquanto que divórcio de casamento chega a 50%, que já é uma lástima, a separação da coabitação, do morar junto, chega a mais de 80%. É uma ilusão. É uma ilusão baseada no descompromisso. Descompromisso não leva ninguém a lugar nenhum. Então, casamento é uma união entre um homem e uma mulher, ordenada, selada por Deus, precedida de uma separação pública dos pais, a ruptura de laços afetivos para o estabelecimento de outros laços precisa acontecer. Tem que ter a hombridade. É o que eu falei aqui hoje de manhã. Você é o comandante de um lar, você é o comandante de uma família. Você está assumindo a responsabilidade de uma casa, do seu lar, do seu clã, da sua tribo. Aqui é a minha casa, aqui é o meu lar, aqui é a minha família. Pai, obrigado. Mãe, obrigado. Mas agora eu tenho aqui a minha família. Eu quero continuar te amando, te respeitando. Vamos conviver juntos e tal. Mas agora eu sou cabeça dessa casa. Eu sou cabeça desse lar. Porque se o pai e a mãe ficassem intrometendo o tempo inteiro, não tem casamento que subsiste a isso. Tem que cortar, tem que haver essa ruptura. Eu, graças a Deus, eu sempre convivi muito de perto com a minha família. A família da Márcia é a minha família. Quando o Samuel nasceu, meu sogro tinha feito uma cirurgia no coração e Samuel foi um ânimo para a vida dele. Ele foi babá de Samuel, eu que cuidava de Samuel, foi encanto da vida dele. E a gente sempre viveu juntos, os meninos iam para a chácara, dormiam na chácara com eles, mas a gente sabia se respeitar muito bem, cada um sabia o limite de cada um. Nunca tivemos problemas. É preciso saber estabelecer esses limites. Pública tem que dar uma satisfação para a igreja. Nós somos um corpo, nós somos uma família. E como dizia o saudoso irmão Euclides, a maior família da face da terra, família espiritual, a família de Deus. A minha vida diz respeito a cada um de vocês, a sua vida diz respeito a mim, a vida dos meus filhos, a vida dos seus filhos diz respeito a todos nós. Nós estamos entranhados, então tem que ser uma coisa pública. Uma parceria permanente e mutuamente sustentadora. Para mim essa é a coisa mais bonita do casamento. Casamento é uma parceria permanente, de apoio mútuo, de sustentação mútua. Parceria permanente. Eu gosto dessa palavra, uma parceria. Às vezes eu tenho lá meus sonhos, meus planos pessoais, individuais, porque a gente não perde a individualidade, graças a Deus, quando casa. Mas agora é uma vida comum, é uma vida compartilhada. E eu não me permito colocar os meus desejos pessoais e particulares acima da minha família. Eu não conseguiria comprar alguma coisa dos meus sonhos colocando em risco a vida da minha família. Eu não me permitiria fazer algumas coisas que eu sonhei, que eu gostaria de fazer, se porventura que eu pudesse colocar em risco essa parceria. Por isso converso com a Márcia, converso com os meninos.
Eu me lembro que nós morávamos no fundo do salão. Enquanto os meninos eram pequenos, estava óbvio que a Márcia estava ali pertinho toda hora. Aí eles foram crescendo, e os estudos e o barulho. E um dia eu estava lá em Portugal, os assaltantes entraram dentro do salão, deram um tiro para cima. Aí me ligaram lá em Portugal para me contar. A Débora tinha 10 anos na época. Falou: pai, uma mulher saiu correndo do salão, entrou dentro de casa, escondeu dentro do meu guarda-roupa. Eu falei: filho, nós temos que mudar daí, né? E os meninos queriam estudar. Mas a mulher entrou dentro do seu guarda-roupa. Filho, entrou, pai. Aí nós começamos a orar. Como diz o Arnaldo, arrochado, apertado, né? E começamos a orar: Deus, nós precisamos na casa, nós precisamos mudar. E na oração, buscando Deus, orando. Aí olhamos uma casa, mais a Márcia, gostamos da casa, a questão da parceria e da cumplicidade. Aí chegamos em casa, contamos para os meninos: olha, nós olhamos uma casa, né, achamos boa a casa e tal. Samuel, sempre mais calado, a Débora já virou e falou assim: pai, mas vocês não nos levaram lá para ver a casa? Nós também vamos morar na casa. Foi verdade, meu filho, você está certo. Pai, a Débora, né? Pai, eu quero cachorro. Filha, eu gosto mais de bicho mais longe. Bicho perto de mim, dentro de casa. E agora eu descobri que eu tenho alergia a pelo de animal. Mas eu quero um cachorro. Eu falei: filha, pode arrumar o cachorro. A casa é sua também, a casa não é só minha. A casa é nossa. Então o casamento envolve essa parceria, essa cumplicidade, que tem que ser permanente, mutuamente sustentável. E normalmente coroada pelo presente e pelos filhos, consumada na união sexual. Isso é o casamento. Isso é o propósito de Deus, isso é o plano de Deus. Irmãos, que projeto maravilhoso, extraordinário esse de Deus. Mas como nós conseguimos estragar as coisas boas de Deus? Deus nos dá um planeta maravilhoso, extraordinário. Que planeta fantástico é esse? E a gente consegue poluir, consegue meter mercúrio nos rios, consegue poluir Tietê, consegue fazer uma desgraça com o planeta que Deus nos deu. Deus nos deu um relacionamento maravilhoso. Olha, está aí, sejam abençoados, vivam felizes, em harmonia, desfrutem um do outro, da companhia do outro, celebrem a vida, a família, os filhos, cresçam na bênção, na graça. E a gente consegue bagunçar o que Deus nos dá. O problema está em nós. O problema não está em Deus. Casamento é um plano de Deus, casamento é um projeto de Deus. Hoje eu falei aqui do casamento na criação. Depois eu vou contar para vocês o que aconteceu com o casamento quando o pecado entrou na nossa história. Dá para imaginar? Quando o pecado entrou na vida do homem, o que ele aprovou com o casamento? Mas a história não para aí não. Porque tem criação, queda, mas também tem redenção. Jesus na nossa vida, Jesus no nosso casamento, é a certeza que esse barco vai chegar no lugar seguro. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Se tiverem alguma dúvida quanto à definição do casamento, se quiserem conversar, perguntar alguma coisa, está sendo gravado, vai estar lá no site, vocês podem me escrever, podem perguntar aos pastores, aos irmãos mais experientes aqui da igreja. Aqui na igreja tem homens, tem mulheres que podem te ajudar nas suas dúvidas. Temos aqui casamentos sólidos, né? Graças a Deus, abençoados por Deus, e que podem abençoar a vida dos mais jovens. Não perca de vista que o casamento é um plano de Deus para a nossa vida.
Não perca de vista que o seu casamento não é um buraco, não é um labirinto que Deus te pôs nele, mas é algo que Deus formou para te abençoar, para te enriquecer enquanto pessoa, enquanto ser humano, de uma forma abençoadora e saudável. Amém? Vamos orar?